Juiz arrogante zomba de uma jovem no tribunal, porém fica chocado ao saber que ela é uma advogada genial disfarçada. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O imponente Fórum Criminal da Barra Funda estava particularmente movimentado naquela manhã de terça-feira. O sol de outono iluminava os corredores de mármore através das enormes janelas de vidro, enquanto dezenas de advogados de terno e pasta transitavam apressadamente entre as salas de audiência. Um ambiente intimidador para qualquer pessoa comum e absolutamente aterrador para uma garota de apenas 18 anos, recém-saída do ensino médio. Helena Santos ajustou nervosamente o blazer azul marinho que havia pertencido a seu pai, visivelmente grande demais para seu corpo esguio, e apertou contra o peito a pasta de couro desgastada que carregava como se fosse um escudo. Respirou fundo, encarando as portas duplas da sala 17, onde aconteceria a audiência que mudaria para sempre sua vida e a de Marcos Ribeiro. "Você tem certeza disso, menina?" perguntou Dona Célia, tia de Marcos, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar preocupado. "Ainda dá tempo de procurarmos um advogado de verdade." Helena sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. "Um advogado de verdade cobraria um valor que vocês não podem pagar, Dona Célia. E eu conheço esse caso melhor que ninguém." Seus olhos escuros brilharam com determinação. "Confie em mim. Não vou deixar seu sobrinho ser condenado por algo que não fez." Antes que a senhora pudesse protestar novamente, as portas da sala se abriram e o oficial de justiça anunciou o início da sessão. Helena respirou fundo mais uma vez, ajeitou a postura e entrou com passos que tentavam demonstrar uma confiança que ela estava longe de sentir. A sala de audiência estava quase lotada. Na bancada principal, imponente e severo, o juiz Ricardo Teixeira ajustava seus óculos enquanto revisava documentos. Sua reputação o precedia, conhecido por sua rigidez implacável e por sua total intolerância a tentativas de manipular o sistema judicial. Helena engoliu em seco. Não poderia ter pego um juiz mais difícil para sua primeira e completamente irregular atuação como defensora. No banco dos réus, Marcos Ribeiro, um homem negro de quase 40 anos, com ombros largos e mãos calejadas de trabalhador, parecia diminuído pela situação. Seus olhos encontraram os de Helena, e ela pôde ver ali uma mistura de gratidão e descrença. Afinal, que chance teria ele, acusado de furto em um depósito onde trabalhava como segurança, sendo defendido por uma garota que mal parecia ter idade para estar ali? A promotoria estava representada pelo Dr. Augusto Mendes, advogado experiente e conhecido por sua alta taxa de condenações. Ao lado dele, atento e com expressão confiante, estava João Henrique Prado, diretor de segurança do depósito da empresa Logitech, de onde supostamente Marcos havia furtado equipamentos eletrônicos avaliados em mais de R$50 mil. O juiz Teixeira bateu o martelo, chamando a atenção de todos. Processo número 407-5882. Ministério Público contra Marcos Ribeiro, acusado de furto qualificado conforme artigo 155 do Código Penal. A promotoria está representada pelo Dr. Augusto Mendes. O juiz então olhou para o lado da defesa, franzindo o senho ao ver apenas Helena. "E a defesa?" Helena deu 2 passos à frente, tentando controlar o tremor nas mãos. "Helena Santos Meritíssimo, representando o senhor Marcos Ribeiro." Um murmúrio percorreu a sala, seguido de algumas risadas mal contidas. O juiz Teixeira removeu os óculos, encarando-a com uma mistura de incredulidade e irritação. "Senhorita, onde está o advogado responsável por este caso?" "Eu sou a responsável pela defesa, meritíssimo," Helena respondeu, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. O juiz inclinou-se para a frente. "Você possui inscrição na OAB, senhorita Santos?" "Não, meritíssimo, mas... Então está ciente de que está cometendo o crime de exercício ilegal da profissão?" O tom do juiz era cortante como uma navalha. "Meritíssimo," Helena começou, recuperando a compostura. "Estou aqui como assistente de defesa conforme previsto no artigo 265 do Código de Processo Penal. O réu me concedeu procuração para representá-lo nesta fase preliminar da audiência." O promotor Augusto Mendes levantou-se, visivelmente incomodado.
Meritíssimo, isso é um absurdo. A senhorita claramente não tem qualificação para... Dr. Mendes, o juiz interrompeu levantando a mão. Apesar do inusitado da situação, o código realmente prevê essa possibilidade em circunstâncias excepcionais. Voltou-se para Helena, ainda com desconfiança. Senhorita Santos, está ciente de que esta é uma acusação grave e que seu cliente enfrenta uma possível pena de reclusão de 2 a 8 anos? Helena assentiu firmemente. Sim, meritíssimo. E estou preparada para demonstrar que Marcos Ribeiro é completamente inocente das acusações contra ele. Mais risadas abafadas ecoaram pela sala. O promotor Mendes sorriu com desdém, enquanto João Henrique, o diretor de segurança, cochichava algo em seu ouvido. Muito bem. O juiz decidiu batendo o martelo. Concederei esta oportunidade, mas ao primeiro sinal de que isto é algum tipo de manobra para atrasar o processo, nomearei imediatamente um defensor público e considerarei medidas disciplinares. Está claro? Cristalino, meritíssimo, respondeu Helena, sentindo uma pequena vitória naquele primeiro obstáculo superado. O juiz Teixeira fez um gesto para o promotor, que se levantou com confiança. O Ministério Público apresenta como primeira evidência a gravação de segurança do depósito da Logitech, capturada na noite de 17 de março, que mostra claramente o réu Marcos Ribeiro acessando a área restrita e removendo os equipamentos eletrônicos em questão. Um oficial técnico preparou o equipamento de vídeo, enquanto Helena abria sua pasta gasta, retirando cuidadosamente algumas folhas de anotações. Na primeira fileira da plateia, Dona Célia segurava 1/3 entre os dedos, murmurando orações. Para todos na sala, parecia apenas questão de tempo até que a jovem inexperiente fosse esmagada pelo peso do sistema judicial. Ninguém imaginava que Helena Santos guardava mais surpresas do que seu blazer largo podia sugerir. A gravação de segurança começou a rodar no telão instalado na sala de audiência. As imagens em preto e branco mostravam o interior do depósito da Logitech durante a noite. A data e hora no canto inferior indicavam 17 de março, 23h47. A câmera capturava um corredor longo que levava à área de armazenamento de equipamentos de alto valor. O promotor Augusto Mendes narrava com satisfação cada movimento da figura que aparecia no vídeo. Como podem ver claramente, meritíssimo, às 23h47 o réu, Marcos Ribeiro, utilizando o cartão de acesso que possuía como segurança, entra na área restrita. Observem que ele olha para os lados, verificando se não há testemunhas. Na gravação, a figura, que de fato guardava semelhança com Marcos, caminhava com desenvoltura até uma das prateleiras, digitava uma combinação no teclado de segurança e retirava várias caixas, colocando-as em um carrinho de transporte. Às 23h53, continuou o promotor, conforme o relógio da gravação avançava, o réu carrega os equipamentos até a saída dos fundos, onde uma câmera externa o mostra colocando tudo em seu próprio veículo. Helena observava atentamente cada detalhe da gravação, fazendo anotações rápidas em seu bloco. Ao lado dela, Marcos balançava a cabeça em negativa, murmurando que aquilo era impossível. Quando o vídeo terminou, o juiz Teixeira se voltou para Helena. A defesa deseja fazer alguma pergunta sobre esta evidência? Helena se levantou calmamente. Sim, meritíssimo. Gostaria de solicitar que a gravação fosse reproduzida novamente, mas desta vez em velocidade reduzida, com foco específico nos primeiros 20 segundos. O juiz assentiu, e o técnico reiniciou o vídeo, diminuindo a velocidade. Helena se aproximou do telão, apontando para o canto superior direito da tela. Meritíssimo, peço que observe atentamente esta janela aqui. Ela indicou uma pequena janela retangular no fundo do corredor. Especificamente, o reflexo que aparece nela quando a pessoa entra no corredor. O juiz inclinou-se para a frente, ajustando os óculos. Prossiga, senhorita Santos. Por favor, congele a imagem agora. Ela solicitou quando a figura começou a entrar no corredor. O técnico obedeceu. Neste reflexo da janela, podemos ver parcialmente um relógio de parede que fica na sala adjacente. A hora mostrada neste relógio é 22h15, não 23h47, como indica o registro da câmera. Um murmúrio percorreu a sala.
O promotor Mendes levantou-se abruptamente. Isto é absurdo. A qualidade da imagem mal permite distinguir que há um relógio quanto mais ler as horas nele. Se me permite, meritíssimo. Helena retirou da pasta uma fotografia ampliada do frame específico. Aqui está uma ampliação deste exato momento, onde se pode claramente ver o relógio marcando 22:15. O juiz Teixeira examinou a fotografia com atenção, passando-a em seguida para o promotor, que a observou com evidente desconforto. Além disso, continuou Helena com crescente confiança, solicito que o vídeo avance para o momento em que a pessoa sai do depósito, aproximadamente às 23:53, segundo o registro. Quando a gravação foi adiantada, Helena apontou novamente para a mesma janela. Note que agora o reflexo do relógio marca 22:21, ainda inconsistente com o horário exibido na gravação. O juiz Teixeira removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz. Senhorita Santos, o que exatamente está sugerindo? Estou demonstrando, meritíssimo, que há uma discrepância significativa na evidência principal. O horário registrado pela câmera não corresponde ao horário real em que as imagens foram capturadas. João Henrique Prado, o diretor de segurança, mexia-se inquieto em sua cadeira enquanto sussurrava algo urgentemente ao promotor. Isso pode ser apenas um erro no relógio da parede, argumentou o promotor, recuperando-se. Não é incomum que relógios estejam desacertados. Helena sorriu discretamente. Uma possibilidade, Dr. Mendes. Mas tenho aqui. Ela retirou outro documento da pasta. O relatório de manutenção da Logitech, assinado pelo próprio Sr. Prado, informando que todos os relógios do depósito são sincronizados automaticamente via sistema central, justamente para evitar discrepâncias em registros de segurança. O juiz examinou o documento apresentado, enquanto o diretor de segurança empalidecia visivelmente. Há mais uma questão crucial, meritíssimo, continuou Helena. Gostaria de solicitar à promotoria que apresente os registros eletrônicos de acesso do cartão de segurança do Sr. Ribeiro naquela noite. O promotor Mendes hesitou brevemente antes de responder. Os registros eletrônicos confirmam o acesso do réu às 23:47, exatamente como mostra o vídeo. Interessante, Helena comentou, porque tenho aqui uma cópia dos registros originais do sistema de segurança da Logitech, obtidos mediante mandado judicial solicitado à vara de plantão ontem à noite. Ela entregou o documento ao juiz. Como pode verificar, meritíssimo, não há registro de acesso do cartão do Sr. Ribeiro em nenhum momento após as 19 horas daquele dia, quando ele encerrou seu turno. O silêncio tomou conta da sala enquanto o juiz analisava cuidadosamente os documentos. João Henrique Prado parecia cada vez mais nervoso, trocando olhares preocupados com o promotor. Dr. Mendes, o juiz finalmente falou, o senhor tem conhecimento desta discrepância nos registros? O promotor parecia genuinamente surpreso. Não, meritíssimo. Os registros que me foram fornecidos pelo setor de segurança da Logitech indicavam claramente o acesso do réu no horário mencionado. O juiz se voltou para o diretor de segurança. É possível que o registro não tenha sido capturado corretamente. Uma falha bastante conveniente, comentou Helena, que afeta especificamente o registro do suposto momento do crime, mas não os registros anteriores ou posteriores. O juiz Teixeira refletiu por alguns instantes antes de anunciar. Diante das discrepâncias apresentadas pela defesa, determino a suspensão temporária desta evidência até que uma perícia técnica independente possa verificar a autenticidade e integridade da gravação e dos registros eletrônicos. Uma onda de sussurros percorreu a sala. Senhor Prado, o senhor pode explicar esta incongruência? João Henrique ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Deve haver algum erro técnico, meritíssimo. Nossos sistemas ocasionalmente apresentam falhas. No banco dos réus, Marcos Ribeiro olhava para Helena com uma mistura de esperança e admiração crescentes. Dona Célia, na primeira fileira, fazia o sinal da cruz repetidamente, os olhos marejados. O promotor Mendes, recuperando-se do golpe inicial, levantou-se novamente. Meritíssimo. Mesmo que haja questionamentos sobre a gravação, ainda temos o testemunho do Sr. Prado,
que afirma ter visto pessoalmente o réu nas dependências da empresa no horário em questão, além do fato de que 2 dos equipamentos furtados foram encontrados no veículo do Sr. Ribeiro durante uma inspeção de rotina no dia seguinte. O juiz assentiu. A promotoria pode chamar sua testemunha. Enquanto João Henrique Prado se dirigia à cadeira de testemunhas, Helena reorganizava suas anotações, preparando-se para o próximo round. A jovem que minutos antes parecia completamente fora de lugar naquele tribunal, agora mostrava uma segurança que começava a incomodar tanto o promotor quanto o diretor de segurança. O que ninguém na sala sabia era que Helena estava apenas começando a revelar as cartas que havia meticulosamente reunido nas últimas semanas, trabalhando incansavelmente para desmantelar, peça por peça, a armadilha que havia sido montada contra Marcos Ribeiro. João Henrique Prado ajustou-se na cadeira de testemunhas após fazer o juramento. Vestindo um terno impecável e com o cabelo perfeitamente penteado, o diretor de segurança da Logitech emanava a confiança de quem estava acostumado a ter sua palavra respeitada e raramente questionada. Seus olhos, no entanto, evitavam encontrar os de Helena. Senhor Prado, começou o promotor Mendes, poderia descrever para o tribunal sua função na Logitech e sua relação com o réu? Sou o diretor de segurança da Logitech há 5 anos, respondeu Prado com voz firme. Supervisiono uma equipe de 20 agentes, incluindo Marcos Ribeiro, que trabalhava, conosco há aproximadamente 8 meses. E o senhor poderia descrever os eventos da noite de 17 de março? Prado endireitou a postura. Eu estava fazendo uma inspeção de rotina por volta das 23h30, quando notei movimento incomum no setor de armazenamento de alta segurança. Ao verificar pessoalmente, vi Marcos removendo equipamentos das prateleiras. Optei por não confrontá-lo imediatamente, para não arriscar uma situação potencialmente perigosa. Então acionei o sistema de gravação especial e observei suas ações. E o que fez depois de testemunhar o furto? Registrei o incidente conforme os protocolos da empresa, e na manhã seguinte, quando Marcos chegou para seu turno, solicitei uma verificação de rotina em seu veículo, onde encontramos 2 dos equipamentos furtados escondidos no porta-malas. O promotor assentiu satisfeito. Sem mais perguntas, meritíssimo. O juiz Teixeira se voltou para Helena. A defesa pode inquirir a testemunha. Helena se levantou lentamente, organizando seus pensamentos. Sabia que este era o momento crucial. Não bastava apenas desacreditar a evidência do vídeo. Precisava expor a verdadeira motivação por trás daquela acusação fabricada. Senhor Prado, ela começou com calma. O senhor mencionou que acionou um sistema de gravação especial. Poderia explicar o que é isso exatamente? Prado hesitou brevemente. É um sistema secundário que ativamos em situações suspeitas, mais detalhado que o sistema padrão, com capacidade de zoom e melhor resolução. E esse sistema está integrado ao sistema principal de segurança da Logitech? Não exatamente. É um sistema independente para evitar que qualquer comprometimento do sistema principal afete nossa capacidade de documentar incidentes. Helena pegou um documento de sua pasta. Tenho aqui o inventário completo dos equipamentos de segurança da Logitech fornecido pelo departamento de TI da empresa. Não há menção a nenhum sistema secundário, como o que o senhor descreve. É um sistema recente, Prado respondeu rapidamente. Provavelmente ainda não foi incluído no inventário oficial. Interessante. Tenho também uma cópia das últimas 3 atualizações do inventário. A mais recente, de apenas 2 semanas atrás, assinada pelo senhor mesmo. Helena entregou o documento ao juiz. Nenhuma delas menciona tal sistema. Prado ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Como disse, é muito recente. Tão recente que não há registros de sua aquisição no departamento financeiro da empresa? Helena apresentou outro documento. Aqui estão todas as compras de equipamentos eletrônicos dos últimos 6 meses. Nada relacionado a um novo sistema de vigilância. O promotor Mendes levantou-se. Meritíssimo, não entendo aonde a defesa quer chegar com esta linha de questionamento. Estou estabelecendo que o sistema especial mencionado pelo Sr. Prado não existe oficialmente nos registros da empresa. Helena explicou calmamente. O que levanta sérias questões sobre a origem da gravação,
apresentada como evidência principal. O juiz considerou por um momento. Prossiga, senhorita Santos, mas seja objetiva. Helena voltou-se novamente para Prado. Senhor Prado, quando foi a última vez que o senhor teve um aumento significativo de salário na Logitech? Objeção, interveio o promotor. Irrelevante para o caso. Meritíssimo, estou estabelecendo um contexto crucial para a motivação por trás da acusação falsa contra meu cliente, argumentou Helena. Vou permitir, decidiu o juiz. A testemunha deve responder. Prado engoliu em seco. Não recebo um aumento substancial há aproximadamente 2 anos. E seria correto afirmar que o senhor solicitou um aumento há 3 meses e teve seu pedido negado pelo diretor financeiro, Carlos Mendonça? Sim, mas isso não tem relação com... E quanto aos problemas financeiros recentes que o senhor tem enfrentado, uma hipoteca atrasada, empréstimos significativos... O rosto de Prado ficou vermelho. Objeção. Isso é invasão de privacidade completamente irrelevante. O juiz franziu o senho. Senhorita Santos, aonde quer chegar com isso? Helena virou-se para o juiz. Meritíssimo, estou estabelecendo que o senhor Prado tinha motivação financeira para desviar equipamentos da empresa e forjar evidências culpando meu cliente. Se o tribunal me permitir continuar, demonstrarei como ele orquestrou toda esta situação. Após um momento de reflexão, o juiz assentiu. Prossiga, mas seja direta em suas acusações. Helena retirou mais documentos de sua pasta. Senhor Prado, o senhor possui uma segunda residência no litoral de Santa Catarina, comprada há aproximadamente 2 meses, correto? Prado empalideceu visivelmente. Não entendo como isso é relevante. Responda à pergunta, por favor, insistiu o juiz. Sim, adquiri uma casa de praia recentemente. Por R$340 mil, Helena especificou, entregando uma cópia do contrato de compra ao juiz. Uma quantia interessante para alguém com dificuldades financeiras documentadas, especialmente considerando que o valor total dos equipamentos que desapareceram da Logitech nos últimos 6 meses, somando-os da noite de 17 de março, é de aproximadamente R$400 mil. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor Mendes parecia cada vez mais desconfortável. Mas talvez a coincidência mais interessante, continuou Helena, seja esta. Ela apresentou uma folha impressa. Um e-mail enviado da sua conta corporativa para uma empresa chamada TechTrade International, oferecendo equipamentos sem registro por valores significativamente abaixo do mercado. O rosto de Prado agora alternava entre vermelho intenso e palidez. Isso é uma invasão de privacidade. Esses e-mails são confidenciais e protegidos. Na verdade, Helena retrucou calmamente, foram obtidos legalmente através de um mandado judicial após uma denúncia anônima recebida pela ouvidoria da Logitech. Denúncia essa que o senhor convenientemente arquivou sem investigação. O juiz Teixeira examinou os documentos com um crescente interesse. Senhor Prado, essas são acusações extremamente graves. O senhor nega ter enviado este e-mail? Eu posso explicar, gaguejou Prado. Era uma operação secreta para identificar possíveis compradores de produtos roubados. Parte de uma investigação interna que eu estava conduzindo. Uma investigação não autorizada e não documentada? Questionou Helena. Curiosamente, não encontramos nenhum registro dessa suposta operação nos arquivos da Logitech. Pois bem, interveio o juiz, acho que precisamos esclarecer todos estes pontos. Senhor oficial, dirigiu-se ao policial presente na sala, solicito que mantenha o Sr. Prado sob vigilância enquanto continuamos esta audiência. O diretor de segurança parecia agora completamente desestabilizado, olhando freneticamente para o promotor como se buscasse ajuda. Senhorita Santos, continuou o juiz, a defesa tem mais questionamentos para esta testemunha? Apenas mais um, meritíssimo, respondeu Helena, aproximando-se de Prado com um último documento em mãos. Senhor Prado, o senhor reconhece esta assinatura digital? Ela mostrou um registro de transferência bancária internacional. Prado olhou para o papel e depois para Helena, com uma expressão que mesclava desespero e derrota. É a minha assinatura, admitiu em voz baixa. Uma transferência de R$280 mil de uma conta nas Ilhas Cayman
para sua conta pessoal, datada de 2 dias após o suposto furto que meu cliente teria cometido. Helena virou-se para o juiz. Meritíssimo, a defesa sugere que João Henrique Prado não apenas forjou evidências contra Marcos Ribeiro, mas também é o verdadeiro responsável pelo desvio sistemático de equipamentos da Logitech nos últimos meses. O silêncio na sala era completo. O promotor Mendes, reconhecendo a gravidade da situação, levantou-se. Meritíssimo, diante destas novas evidências, o Ministério Público solicita tempo para reavaliar os elementos deste caso. O juiz Teixeira assentiu gravemente. Concedido. Esta audiência será suspensa por 1 hora, enquanto a promotoria examina os documentos apresentados pela defesa. Bateu o martelo antes de adicionar. E determino que o Sr. Prado permaneça no tribunal sob custódia dos oficiais de justiça. Enquanto os oficiais se aproximavam do diretor de segurança, Helena retornava à mesa da defesa, onde Marcos a olhava com uma expressão de absoluta gratidão e admiração. Nas fileiras do público, Dona Célia enxugava lágrimas de alívio. O que havia começado como uma audiência aparentemente simples e de resultado previsível, transformava-se em um caso que ninguém naquela sala esqueceria tão cedo. E a jovem de blazer grande demais, que todos haviam subestimado, ainda não havia terminado de revelar suas cartas. A sala de audiências reabriu após 1h30 de recesso. O ambiente era significativamente diferente do inicial. A tensão palpável substituíra o ar de deboche que cercara Helena em seus primeiros momentos diante do tribunal. Agora, todos os olhares acompanhavam cada movimento da jovem, uma mistura de curiosidade e respeito, tomando o lugar da descrença anterior. João Henrique Prado retornou à cadeira de testemunhas, agora visivelmente abatido e acompanhado por um advogado próprio, o renomado Dr. Leonardo Bastos, conhecido por defender clientes em situações desesperadoras. O promotor Augusto Mendes parecia igualmente desconfortável, reorganizando suas anotações enquanto trocava sussurros com sua equipe. O juiz Teixeira bateu o martelo, restabelecendo a ordem na sala. Retomamos a audiência do caso Ribeiro. A promotoria deseja fazer algum pronunciamento antes de prosseguirmos? Dr. Mendes levantou-se com visível constrangimento. Meritíssimo, após análise das evidências apresentadas pela defesa, o Ministério Público reconhece que há inconsistências significativas no caso contra Marcos Ribeiro. Solicitamos que a testemunha João Henrique Prado seja ouvida novamente, agora na condição de investigado pelos crimes de falsificação de provas e possível desvio de patrimônio. Murmúrios percorreram a sala enquanto o juiz assentia gravemente. Senhor Prado, o senhor compreende que sua situação jurídica foi alterada e que agora está sendo ouvido como investigado? Tem o direito de permanecer em silêncio sem que isso seja interpretado contra o senhor. Dr. Bastos, o advogado de Prado, inclinou-se para sussurrar algo ao seu cliente, que parecia cada vez mais encurralado. Após alguns momentos de tensão, Prado assentiu. Compreendo, meritíssimo, respondeu com voz fraca. Seu advogado certamente já o instruiu sobre suas opções neste momento, continuou o juiz. Deseja fazer alguma declaração? Novamente, Dr. Bastos conferenciou brevemente com seu cliente. Para surpresa de muitos na sala, Prado ergueu o rosto e falou. Sim, meritíssimo. Desejo confessar. Uma onda de exclamações percorreu a sala. O juiz bateu o martelo repetidamente, exigindo silêncio. Prossiga, senhor Prado, instruiu o juiz quando a ordem foi restabelecida. Prado engoliu em seco, evitando olhar para qualquer pessoa na sala. Eu forjei as evidências contra Marcos Ribeiro. Ele é completamente inocente. Helena permaneceu impassível, apenas fazendo anotações em seu bloco, enquanto Marcos fechava os olhos em um gesto de profundo alívio. Dona Célia, na plateia, murmurava orações de agradecimento. Por que o senhor fez isso? Perguntou o juiz. Precisava de um bode expiatório, confessou Prado, agora falando mais rapidamente, como se quisesse livrar-se de um peso. Estava desviando equipamentos da empresa há quase 6 meses. Pequenas quantidades no início, depois valores maiores. Tinha dívidas, apostas online principalmente. Quando a auditoria interna começou a fazer perguntas, percebi que precisava desviar a atenção.
E por que escolheu Marcos Ribeiro? O juiz insistiu. Prado hesitou, lançando um olhar envergonhado na direção de Marcos. Ele era perfeito, novo na empresa, sem muitos aliados, e havia recentemente discutido comigo sobre a escala de trabalho. Além disso, ele pausou, visivelmente constrangido. Além disso, pressionou o juiz, ele tinha antecedentes, Prado admitiu em voz baixa. Uma prisão por direção perigosa anos atrás, nada grave, mas pensei que seria suficiente para torná-lo suspeito. Helena então se levantou. Meritíssimo, se me permite, gostaria de esclarecer esse ponto. Os antecedentes do Sr. Ribeiro referem-se a uma infração de trânsito cometida há 7 anos, quando dirigiu acima da velocidade permitida para levar sua filha ao hospital durante uma crise de asma. É verdade, confirmou Prado cada vez mais abatido. Eu manipulei essa informação nos relatórios internos para parecer algo mais sério. Como o senhor executou esse plano? O juiz perguntou, a indignação mal contida em sua voz. Prado respirou fundo antes de responder. Primeiro, editei as gravações de segurança de uma noite em que Marcos não estava no prédio. Ajustei a data e a iluminação para parecer que era ele. Depois, coloquei 2 equipamentos em seu carro enquanto ele estava no refeitório. Em seguida, forjei os registros de acesso eletrônico. E o sistema de gravação especial que o senhor mencionou? Não existe, confessou Prado. Inventei para justificar a qualidade diferente da gravação editada. O juiz Teixeira removeu os óculos, esfregando os olhos como se tentasse processar tanta desonestidade. E quanto aos equipamentos que desapareceram da Logitech? O que aconteceu com eles? Vendidos no mercado paralelo, admitiu Prado. Principalmente para a Tech Trade International e outros compradores menores. Falsifiquei os registros de inventário para que as faltas não fossem notadas imediatamente. Quando foi a última vez que o senhor desviou equipamentos? Perguntou o promotor Mendes, recuperando um pouco de sua postura profissional. Há 2 semanas. Preparei tudo para que parecesse que Marcos havia realizado mais um furto, mas ainda não tinha implementado essa parte do plano quando... Ele olhou de relance para Helena. Quando percebi que alguém estava investigando. Como o senhor soube que estava sendo investigado? Questionou o juiz. Prado baixou os olhos. Notei movimento incomum nos registros de acesso ao sistema. Alguém havia solicitado os logs originais de segurança. Pensei inicialmente que fosse a auditoria interna, mas depois descobri que havia uma solicitação judicial. Helena assentiu discretamente, recordando-se de suas noites dedicadas a seguir uma intuição que muitos haviam considerado absurda. Senhor Prado, o juiz Teixeira falou com firmeza, o senhor está ciente da gravidade de seus atos? Não apenas desviou o patrimônio da empresa onde trabalhava, mas também conspirou deliberadamente para incriminar um inocente, abusando de sua posição de confiança e manipulando o sistema judicial. Sim, meritíssimo, respondeu Prado, parecendo ter envelhecido 10 anos naquela tarde. Estou preparado para enfrentar as consequências. O juiz voltou-se então para o promotor. Doutor Mendes, diante dessa confissão, qual é a posição do Ministério Público em relação ao réu Marcos Ribeiro? O Ministério Público solicita a imediata retirada de todas as acusações contra Marcos Ribeiro e requer a prisão preventiva de João Henrique Prado pelos crimes confessados, respondeu o promotor. O juiz assentiu e voltou-se para Helena. A defesa tem mais questionamentos para o Sr. Prado? Helena levantou-se, ajustando o blazer grande demais que agora parecia estranhamente adequado à sua imponência recém-descoberta. Apenas um, meritíssimo. Sr. Prado, o senhor compreende o impacto que suas ações tiveram, não apenas na vida profissional, mas na dignidade e reputação do Sr. Marcos Ribeiro e sua família? Prado olhou diretamente para Marcos pela primeira vez. Sim, e sinto muito. Verdadeiramente. Não há desculpas para o que fiz. Helena assentiu, satisfeita. Sem mais perguntas, meritíssimo. Apesar da confissão de João Henrique Prado, o juiz Teixeira ainda mantinha uma expressão severa. A experiência lhe ensinara que, em casos complexos como aquele, era necessário ter todas as bases cobertas. Confissões, por mais convincentes que parecessem, nem sempre contavam a história completa. Senhorita Santos,
Ele se dirigiu a Helena. Embora a confissão do Sr. Prado seja um elemento significativo, ainda precisamos estabelecer definitivamente a inocência de seu cliente. A mera palavra do Sr. Prado, que acaba de admitir múltiplas falsificações, não é suficiente por si só. Helena assentiu respeitosamente. Compreendo perfeitamente, meritíssimo, e a defesa está preparada para isso. Ela retirou mais alguns documentos de sua pasta de couro desgastada. Com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar evidências conclusivas que provam, além de qualquer dúvida razoável, que Marcos Ribeiro não poderia ter cometido o furto na noite de 17 de março. Prossiga, autorizou o juiz. Helena aproximou-se da bancada, entregando os documentos ao oficial de justiça. Estas são capturas de tela de mensagens de texto trocadas entre Marcos Ribeiro e sua filha, Amanda, na noite de 17 de março, entre 23h30 e 00h15, exatamente durante o período em que o suposto furto ocorreu. O juiz examinou as mensagens que mostravam uma conversa entre pai e filha sobre um trabalho escolar sobre o sistema solar que precisava ser entregue no dia seguinte. Estas mensagens, continuou Helena, foram verificadas pela operadora de telefonia, conforme certificado anexo, confirmando que foram enviadas das localizações indicadas e nos horários registrados. E qual seria a localização do Sr. Ribeiro durante essas trocas de mensagens? Perguntou o juiz. O Café Bela Vista, na Avenida Paulista, a aproximadamente 6 quilômetros de distância da Logitech, respondeu Helena. O Sr. Ribeiro costuma frequentar este estabelecimento nas noites em que sua filha fica com a avó, que mora nas proximidades. Helena, então, retirou mais um envelope de sua pasta. Além disso, tenho aqui imagens das câmeras de segurança do Café Bela Vista, mostrando Marcos Ribeiro sentado a uma mesa perto da janela das 22h45 às 00h30 daquela noite. As imagens, quando projetadas no telão da sala, mostravam claramente Marcos em uma mesa de canto no café, trabalhando em um laptop e ocasionalmente checando o celular. O horário digital no canto inferior da gravação corroborava a linha temporal apresentada. A defesa também apresenta uma declaração juramentada da gerente do Café Bela Vista, Fernanda Oliveira, confirmando a presença regular do Sr. Ribeiro no estabelecimento, incluindo a noite de 17 de março. Helena entregou mais um documento. Junto com isso, temos a nota fiscal de consumo daquela noite, registrada no CPF do Sr. Ribeiro às 23h42, exato momento em que, segundo a acusação inicial, ele estaria retirando equipamentos do depósito da Logitech. O promotor Mendes, que acompanhava atentamente a apresentação das provas, interveio. Meritíssimo, o Ministério Público não contesta estas evidências. De fato, nossa equipe verificou independentemente as gravações do café e as informações da operadora de telefonia. É fisicamente impossível que o Sr. Ribeiro estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. O juiz Teixeira assentiu, sua expressão gradualmente suavizando-se. Muito bem. A defesa tem mais alguma evidência a apresentar? Apenas uma, meritíssimo, se o tribunal me permitir. Helena fez um gesto, e uma jovem de aproximadamente 15 anos entrou na sala de audiência, acompanhada por uma senhora mais velha. Esta é Amanda Ribeiro, filha do meu cliente, e sua avó, Dona Maria. Gostaria de solicitar que Amanda confirme a autenticidade das mensagens trocadas com seu pai naquela noite. O juiz autorizou com um aceno. Amanda Ribeiro, uma adolescente de cabelos cacheados e óculos de armação colorida, aproximou-se timidamente. Amanda, Helena começou gentilmente, você se lembra de ter conversado com seu pai por mensagens na noite de 17 de março sobre um trabalho escolar? A garota assentiu. Sim, eu tinha um trabalho sobre o sistema solar para entregar no dia seguinte e estava com dúvidas sobre Netuno e Plutão. Meu pai sempre me ajuda com os trabalhos de ciências, mesmo quando não estou com ele. E você se lembra onde estava naquela noite? Na casa da minha avó, Amanda respondeu, indicando a senhora ao seu lado. Era uma quarta-feira, e sempre fico com a vovó nas quartas porque meu pai trabalha até tarde. Você reconhece estas mensagens? Helena mostrou à jovem as capturas de tela apresentadas anteriormente. Amanda examinou-as e confirmou. Sim,
São nossas mensagens. Lembro especificamente desta parte em que ele me explicou por que Plutão não é mais considerado um planeta. Ela sorriu. Meu pai é super nerd com essas coisas de astronomia. Na mesa da defesa, Marcos Ribeiro enxugou discretamente uma lágrima ao ouvir a filha. O peso dos últimos meses, a acusação, a suspensão do trabalho, os olhares desconfiados dos vizinhos, parecia finalmente começar a se dissipar de seus ombros. Obrigada, Amanda, disse Helena. Voltando-se para o juiz, ela continuou. Meritíssimo. Estas evidências, em conjunto com a confissão do Sr. Prado, estabelecem conclusivamente que Marcos Ribeiro não poderia ter cometido o furto do qual foi acusado. Ele estava a quilômetros de distância, em um local público, interagindo com sua filha sobre um assunto completamente alheio a qualquer atividade criminosa. O juiz Teixeira analisou cuidadosamente todas as evidências apresentadas, o silêncio na sala quebrado apenas pelo ocasional sussurro entre os espectadores e o ruído dos papéis sendo manuseados. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele finalmente falou. Este caso, começou o juiz, representa simultaneamente o melhor e o pior de nosso sistema judicial. Por um lado, testemunhamos uma tentativa deliberada de manipular as evidências e perverter o curso da justiça. Por outro, vemos o triunfo da verdade através de investigação meticulosa e apresentação competente dos fatos. Ele olhou diretamente para Marcos. Senhor Ribeiro, como juiz, raramente faço declarações pessoais durante processos. No entanto, sinto-me compelido a expressar meu pesar pelo sofrimento desnecessário que o senhor e sua família enfrentaram devido a estas falsas acusações. Voltando-se para o promotor, continuou. Dr. Mendes, qual é a posição final do Ministério Público neste caso? O promotor levantou-se com expressão solene. Meritíssimo, diante das evidências irrefutáveis apresentadas pela defesa e da confissão do Sr. Prado, o Ministério Público requer a imediata absolvição de Marcos Ribeiro de todas as acusações e a instauração de processo criminal contra João Henrique Prado pelos crimes de falsificação de provas, falso testemunho e desvio de patrimônio. O juiz assentiu. Muito bem. Estou pronto para proferir minha decisão, a menos que a defesa tenha algo mais a acrescentar. Helena trocou um olhar com Marcos antes de responder. A defesa está satisfeita. Meritíssimo. Solicitamos apenas que a decisão do tribunal reconheça explicitamente a completa inocência do Sr. Ribeiro, para que não restem dúvidas que possam prejudicar sua reintegração profissional e social. Certamente, concordou o juiz, preparando-se para anunciar seu veredito. A sala inteira continha a respiração enquanto o juiz Teixeira ajustava os óculos, prestes a encerrar um dos casos mais extraordinários que aquele tribunal já testemunhara. E tudo isso graças a uma improvável advogada de 18 anos com um blazer grande demais. Esta corte declara o réu Marcos Ribeiro inocente de todas as acusações. O som do martelo do juiz Teixeira ecoou pela sala, selando oficialmente o fim daquele processo extraordinário. A plateia irrompeu em aplausos espontâneos, com Dona Célia abraçando efusivamente Amanda, ambas em lágrimas. Marcos permaneceu sentado por alguns segundos, como se não pudesse acreditar que o pesadelo havia finalmente acabado. Além disso, continuou o juiz quando os aplausos diminuíram, determino a prisão preventiva de João Henrique Prado pelos crimes confessados e recomendo à Logitech que proceda com a imediata reintegração do Sr. Ribeiro ao seu cargo, com pagamento retroativo dos salários suspensos durante este processo injusto. Enquanto os oficiais conduziam Prado para fora da sala, o juiz Teixeira voltou seu olhar para Helena, que organizava calmamente seus documentos na mesa da defesa. Senhorita Santos, chamou o juiz. Por favor, aproxime-se. Helena obedeceu, mantendo a compostura que havia conquistado ao longo daquela tarde. O murmúrio na sala diminuiu gradualmente, até que um silêncio respeitoso se instalou. Em meus 30 anos de magistratura, começou o juiz removendo os óculos, raramente testemunhei uma defesa tão meticulosa e competente como a que a senhorita apresentou hoje. Ele fez uma pausa, observando-a com curiosidade genuína. Sua capacidade de identificar discrepâncias, reunir evidências e construir uma argumentação convincente
Seria notável mesmo para um advogado experiente. Para alguém da sua idade, é extraordinário. Obrigada, meritíssimo, respondeu Helena com humildade. Apenas busquei a verdade. A verdade raramente se revela sem esforço considerável, observou o juiz. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Se me permite a curiosidade, o que a levou a assumir este caso quando tantos advogados formados o consideraram perdido? A sala inteira aguardava a resposta. Helena respirou fundo, seus olhos momentaneamente dirigindo-se a uma poltrona vazia, na primeira fileira da plateia. Meu pai, Daniel Santos, faleceu há 6 meses. Ela começou, sua voz firme apesar da emoção contida. Ele era advogado. Não um advogado famoso ou rico, mas um homem que acreditava profundamente que a justiça não deveria ser um privilégio, e sim um direito de todos, independentemente de sua condição social ou econômica. O juiz assentiu, reconhecendo o nome. Daniel Santos, sim, lembro-me dele. Um homem de princípios inquebráveis. Cresci vendo meu pai trabalhar incansavelmente por pessoas que não podiam pagar honorários elevados, continuou Helena. Passei minha infância na mesa de jantar, que se transformava em escritório à noite, ouvindo-o preparar defesas, estudar jurisprudências, buscar precedentes. Ela ajustou o blazer. Agora todos podiam ver que era, de fato, uma peça masculina. Este era o blazer dele, usei hoje porque... Ela hesitou brevemente. Porque precisava sentir que ele estava comigo. Um silêncio comovido tomou conta da sala. Mesmo o promotor Mendes parecia tocado pela revelação. Quando Dona Célia procurou ajuda para seu sobrinho, ela inicialmente foi até a pequena sala que meu pai mantinha no centro. Encontrou apenas a mim, organizando os últimos casos dele. Helena olhou para a senhora, que assentia entre lágrimas. Eu estava estudando para o vestibular de Direito, sonhando em seguir os passos do meu pai, quando ela me contou sobre Marcos, um homem honesto, trabalhador, sendo injustamente acusado de algo que não cometeu. E você decidiu ajudá-la, completou o juiz. Na verdade, inicialmente recomendei que ela procurasse um advogado formado. Helena sorriu discretamente. Mas quando ela me mostrou as evidências que a acusação tinha contra Marcos, notei imediatamente a discrepância no reflexo da janela. Era o tipo de detalhe que meu pai sempre dizia que fazia toda a diferença em um caso. Um olhar treinado, então, comentou o juiz. Um olhar que aprendeu observando-o melhor, corrigiu Helena. Percebi que podia ao menos investigar mais a fundo, usando o conhecimento que adquiri ao lado do meu pai durante anos. Quando comecei a encontrar mais inconsistências, soube que não podia simplesmente ignorar. E como uma garota de 18 anos conseguiu acesso a tantos registros corporativos e bancários? Perguntou o juiz, com genuína curiosidade. Tudo legalmente meritíssimo, Helena assegurou. Para os registros da Logitech, usei os contatos do meu pai, especificamente a doutora Carmen Oliveira, que trabalha no departamento jurídico da empresa e que concordou em verificar os registros internos quando expliquei minhas suspeitas. Para os registros bancários, obtive os mandados necessários através do juiz de plantão, Dr. Márcio Almeida, que conhecia o trabalho do meu pai e confiou em minhas evidências preliminares. O juiz Teixeira sorriu pela primeira vez naquela tarde. Conexões importantes, sem dúvida, mas que não serviriam de nada sem a sua própria competência para utilizá-las corretamente. Ele fez uma pausa significativa. Seu pai estaria imensamente orgulhoso, senhorita Santos. Obrigada, meritíssimo, respondeu Helena, permitindo-se finalmente demonstrar um pouco da emoção que contivera durante todo o processo. Marcos Ribeiro levantou-se então, aproximando-se timidamente. Quando o juiz assentiu, autorizando, ele estendeu a mão para Helena. Não existem palavras suficientes. Sua voz falhou por um momento. Você não apenas salvou minha liberdade, mas minha dignidade, meu futuro, minha relação com minha filha. Como posso agradecer? Helena apertou a mão dele firmemente. Continue sendo o pai exemplar que Amanda descreve com tanto orgulho. Esse é o melhor agradecimento. Nesse momento, um homem de terno impecável que observava a cena do fundo da sala aproximou-se. Senhorita Santos. Antônio Meireles, sócio do escritório Meireles em Associados. Ele ofereceu um cartão.
Gostaria de conversar sobre a possibilidade de um estágio remunerado em nosso departamento de defesa criminal enquanto você cursa a faculdade. Talentos como o seu são raros, mesmo entre advogados com décadas de experiência. Antes que Helena pudesse responder, outras duas pessoas se aproximaram com ofertas semelhantes. O juiz Teixeira observava a cena com um sorriso discreto. Parece que sua carreira começou hoje, senhorita Santos, antes mesmo da faculdade. Na verdade, meritíssimo, Helena respondeu, guardando os cartões educadamente. Minha carreira começou há muito tempo, sentada aos pés do meu pai, enquanto ele me ensinava que a justiça é como as estrelas, aparentemente fora de alcance, mas sempre devemos nos esforçar para chegar até ela. Quando a sessão foi finalmente encerrada, Helena recolheu sua pasta desgastada e caminhou até a poltrona vazia na primeira fileira. Tocou-a suavemente, numa despedida silenciosa, antes de juntar-se a Marcos, Amanda e Dona Célia, que aguardavam na porta. Do lado de fora do imponente Fórum da Barra Funda, o sol de São Paulo começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Helena olhou para cima, pensando em como seu pai costumava dizer que os finais de tarde eram os momentos em que a verdade se revelava mais claramente, na transição entre o dia e a noite. Uma semana depois, o caso de Helena Santos e sua extraordinária defesa de Marcos Ribeiro tornou-se tema de discussão em faculdades de direito por toda a cidade. A Logitech não apenas reintegrou Marcos com todos os direitos, mas também ofereceu a ele uma promoção para coordenador de segurança, reconhecendo o erro cometido pela empresa. João Henrique Prado aguardava julgamento, tendo devolvido grande parte dos valores obtidos ilegalmente em um acordo para redução de pena. E Helena, ainda usando ocasionalmente o blazer grande demais do pai em eventos importantes, preparava-se para iniciar a faculdade de Direito, carregando consigo não apenas o legado de Daniel Santos, mas também sua própria reputação nascente como alguém que não media esforços na busca pela verdade. Em sua mesa de estudos, ao lado dos livros de preparação para o vestibular, estava emoldurada uma nota escrita à mão pelo juiz Teixeira, entregue discretamente após a audiência. A justiça não depende de idade ou status, mas de coragem e verdade. Seu pai sabia disso. Agora São Paulo inteira também sabe. Toda vez que o desânimo ou a insegurança a atingiam, Helena olhava para aquela nota e para o blazer pendurado na porta, lembrando-se que alguns legados não são apenas herdados, são honrados a cada novo desafio que aceitamos enfrentar. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Helena Santos tenha tocado seu coração e mostrado como a determinação pode superar as expectativas. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda imensamente. Todos os dias trazemos novas histórias emocionantes sobre superação, justiça e laços familiares. Então, fique à vontade para explorar e encontrar sua favorita. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou da jornada de Helena? Você já enfrentou situações onde foi subestimado? Conte para nós nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história inspiradora.